Olá pessoal, começando agora mais um episódio do Adcast. Aqui é o Luiz Evangelista. E eu sou a Camila Ribeiro. A cada episódio, a gente desvenda detalhes de como a evolução e inovação da tecnologia tem impactado o universo das empresas e dos meios de pagamento. A nossa proposta é abrir esse diálogo sobre o mercado e as tendências que temos em vista. E no nosso episódio de hoje é justamente sobre conversas. Uma das tendências que se consolidaram principalmente com a pandemia é a Conversational Commerce, conhecida também como C-Commerce ou Chat Commerce, que se trata justamente de criar pontos de contato e interação entre organizações e seus públicos. Não basta ter um bot ou um número de WhatsApp. É preciso ter um fluxo bem definido e uma equipe preparada para atender com agilidade, sem perder o contato humano e oferecer uma experiência positiva para o cliente. O comércio conversacional existe há alguns anos e vem se aperfeiçoando com ferramentas especializadas e integração com outros sistemas. E para falar mais sobre o tema, convidamos João Santos, CEO da Clix, profissional com mais de 20 anos na vanguarda da tecnologia no Brasil e também no exterior. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, Camila. Obrigado, Luiz. É um prazer poder estar participando com vocês, poder conversar um pouco desse assunto, que eu acho que é um assunto que está crescendo bastante. Acho que vai trazer bastante revolução nos meios de vendas digitais aí. Eu acho que vai ser bem interessante a nossa conversa. João, para trazer nossos ouvintes para a mesma página, eu já começo com duas perguntas. O que é o comércio conversacional? E já é uma realidade no mercado brasileiro e se aplica para todos os portes de empresa? O comércio conversacional, o Conversational Commerce, ele, na verdade, o que ele visa transformar é essa venda digital numa jornada, quase uma conversa. Então, é algo que vai, de alguma maneira, trazer com que as empresas fiquem mais próximo dos seus clientes e, nisso, consigam fazer realmente algo mais específico, mais próprio, ou até mesmo mais personalizado. Hoje, o Brasil já está sendo usado, claro, como vocês mesmos comentaram na abertura, acho que a pandemia acelerou uma série de coisas. Então, hoje, quando a gente vê números, as pessoas começaram realmente, por causa da pandemia, trabalhar mais com WhatsApp, trabalhar mais com mensagens, até mesmo o comércio eletrônico. Se a gente olhar, muitas pessoas não compravam um supermercado pelo e-commerce ou pelas páginas e hoje já fazem isso, como até outras coisas também. Então, assim, ele já está em prática, não só no Brasil, mas no mundo. Claro, a gente daqui a pouco pode falar um pouco até mais sobre a China. A China, então, Conversational Commerce é algo muito forte. E aí tem o WeChat, que acaba sendo a principal referência, né, da Tencent, que é a empresa que acaba sendo a dona do WeChat. E o que está acontecendo é que os outros países estão indo por esse mesmo caminho, não com a mesma força da China, mas realmente também é por esse caminho do Conversational Commerce. E eu acho que vale para todas as empresas. Se você olhar, hoje você passando pelas ruas, qualquer comércio hoje tem um chame pelo WhatsApp, ou seja para comprar um pãozinho na padaria da frente de casa ou até mesmo uma grande farmácia, um grande magazine. Então hoje o Conversational Commerce já faz parte do dia a dia. Eu acho que... E aí no Brasil é até interessante, né? Todo mundo peça pelo Zap ou chame o Zap, alguma coisa assim, já ficou algo bem, bem forte. E trazendo então um pouco para o lado prático, como as organizações têm adotado essas soluções e quais são as ferramentas que estão disponíveis no mercado? E também, se você puder, já conta pra gente como que a Clix nasceu. Claro. Hoje o Conversational Commerce acaba sendo uma extensão do comércio digital. Então, ele não veio nesse primeiro momento para substituir. Existem alguns estudos que eles acreditam, inclusive, que daqui a 1 ou 2 décadas ele substitua o comércio digital normal. Mas eu acho que nesse momento ele é algo muito mais complementar. Então, quando você começa a olhar o Conversational Commerce, o que você busca é, às vezes, tirar uma dúvida sobre um produto, fazer uma pesquisa, ou até mesmo se conscientizar sobre a compra ou não de um produto. E aí, com isso, você acaba buscando meios de alguma maneira, estar falando com aquele vendedor. Então, hoje você pode até começar uma venda pelo e-commerce da empresa, mas você quer muitas vezes tirar uma dúvida ou até mesmo falar com o vendedor. Tem casos que você pode começar uma venda digital e chegar um momento e falar assim, agora eu quero chamar lá o chat que está no cantinho da página para poder tirar uma dúvida com relação a se tem o tamanho, a pronta entrega e assim por diante. Então, essa é uma forma que ele acaba sendo complementar ao comércio digital. Nós da Clix, o que fizemos? A gente trabalhou muito nessa parte de complementar. Então, a gente hoje não tem uma ferramenta de e-commerce. Na verdade, a gente está conectado com as maiores do mercado, como Vtex, Magento, Nuvem Shopping, tudo isso. E a gente cria esse canal adicional. Então, a vantagem é, eu me conecto a todos esses players de mercado e nesse momento a gente acaba fazendo com que você tenha mais canais.
E aí, quando a gente fala de mais canais, eu estou falando da mensageria, que, claro, o WhatsApp no Brasil é o ponto principal, né, com 96%, 98%. Mas também tem o live chat, que é uma coisa que está vindo forte, também é uma tendência que veio da China. Tem a parte também dos assistentes de voz. Então, quando a gente fala da Alexia e dos demais, assim, daqui a pouco a gente vai começar a falar: Alexia, preciso comprar tal coisa, e ela vai te auxiliar em tudo isso. Então, acho que esses são os principais canais aí. E o próprio chatbot, que é uma coisa que já está bem forte. E vocês na ferramenta ali, tem uma adaptação de linguagem para cada uma das plataformas que você oferece o seu produto, a sua solução? Sem dúvida. Muito mais do que só a plataforma, tem todo um trabalho também de CX. Não adianta, por exemplo, a gente fez um trabalho para uma rede de hortifruti, que o grande público eram de pessoas da melhor idade. Então, quando a gente fala com as pessoas da melhor idade, muitas vezes você usar gíria já não é algo legal. Você colocar o bot de que ele faça uma série de perguntas com menus também é algo que não seja muito interessante. Então, nesse caso específico, como eram pessoas da melhor idade, a gente deu a opção, por exemplo, da pessoa gravar no WhatsApp o que ela queria, ou seja, eu queria 12 ovos, 3 batatas, 1 cenoura, e a partir disso a gente transformava num pedido. Então, de alguma maneira, o que a gente faz é criar um gateway, e esse gateway você vai adaptar a cada persona. Então, se eu tenho uma persona da melhor idade, isso eu vou atendê-la de uma forma. Se eu tenho uma outra pessoa que é algo mais instantâneo, eu vou atender de outra maneira. Então, acho que isso também ajuda, de alguma maneira, a você personalizar o atendimento de acordo com a sua persona, com a cliente que você está atendendo. Que legal. Então, isso daí é drogaria, o segmento que vocês atuaram? A gente tem clientes de drogaria também, mas esse caso específico era um cliente de hortifruti, produtos perecíveis, quase um supermercado. Em farmácias, a gente tem feito bastante trabalho. E aí o interessante é porque farmácia já é uma coisa que você tem a quantidade de SKU aí, só deixando bem claro, SKU, a quantidade de itens que a pessoa tem para vender é muito grande, né? Então, é aquela história, eu posso pedir uma Novalgina e vai vir Novalgina, pode ser o composto, pode ser o nome específico, pode vir a marca. Então, o que a gente tem feito também é você muitas vezes falar o nome principal e nisso trazer todas as opções que você tem para venda. É inteligência artificial pura, total. Né? Não é só uma conversa, é muito mais do que uma mensageria, né? Você tem que estar pronto o tempo todo para aprender. Eu acho que uma coisa... E a gente até fala que inteligência artificial é muito isso, né? Ela começa lá o bebezinho que vai aprendendo a falar, depois ela vai se aprendendo, vai melhorando, e é um aprendizado constante, né? Nunca deixa de evoluir de alguma forma. Aperfeiçoamento, né? Constante, muito legal. E aí você já falou, né? Que pode vir a ser uma extensão, né? Já é uma extensão do e-commerce e pode vir a substituir. Então, tem como fazer pedidos por mensagem de voz, diversos segmentos... Mas estou conversando, mas como que eu concluo a compra? Onde o meio de pagamento entra nessa história toda? Eu acho que o ponto primeiro é, depois que você fez todas as etapas, você já se decidiu, existem algumas formas de fazer pagamento. A gente começou, nosso primeiro cliente de Conversational Commerce foi o Habib's em 2019, em janeiro de 2019. E é até interessante, né? Porque o WhatsApp como ferramenta para ser usado pelas empresas, ele surgiu em agosto de 18 e a gente colocou o Habib's em janeiro de 19. Naquele momento, o Habib's, por um tema de segurança, ele preferiu que os próprios motoboys levassem a maquininha, que é como ele faz hoje no tradicional. Agora ele está mudando um pouco quando ele olha iFood, o aplicativo próprio deles. Mas ainda o WhatsApp deles ainda é pela maquininha. Mas o que a gente fez, introduziu depois, posteriormente, é o link de pagamento. E agora a gente está usando muito o Pix. Então, por exemplo, hoje a gente está fazendo Conversational Commerce para fazer a venda de recarga de transporte. Então, a gente já começou isso na Prefeitura de Curitiba. Então, hoje, qualquer cidadão de Curitiba ele pode recarregar o seu cartão de transporte e você faz pelo WhatsApp. Então, você troca algumas mensagens e, com isso, grande parte dos cidadãos de Curitiba tem usado o Pix para pagar. Então, eu acho que, nesse ponto, o Pix está ajudando bastante, porque hoje, como o WhatsApp ainda não liberou a parte de pagamento para a empresa, somente entre pessoas físicas, vamos dizer, entre duas pessoas, transferência de dinheiro, existe ainda certo receio da população, por causa de tantas fraudes que existem no WhatsApp, ou seja, alguém que toma seu número e tudo isso, de poder usar o pagamento no WhatsApp e de alguma maneira pagar lá. Por mais que você vai para um link seguro, segue toda a parte de protocolo, de PCI, de tudo isso, mas com o Pix as pessoas têm de alguma maneira usado mais e criado uma maior credibilidade com relação a isso. Que legal. E é um número de telefone que a pessoa tem salvo lá o contato, sem dúvida. Passa o número do cartão. Algo até interessante, quando a gente fez o Habib's, o número do Habib's é o mesmo que é o famoso deles para poder fazer pedido até mesmo no telefone.
E aí tinha pessoas que faziam a corrente da família, né? Mandava bom dia, mandava a palavra do Senhor e tudo isso, e o robô recebia. Então a gente, de alguma maneira, tinha feito resposta também para essas situações que vinham, porque a pessoa já tinha na agenda dela e mandava geral, né? Mandava aquela corrente de bom dia. Então a gente virava a parte da família. Começaram bem já, né? Já foi Começaram direto bem. com o Habib's ali. Imagina o volume de pedidos e de dúvida. interação que tinha. Além, porque também tem bastante variedade, né? Quando a gente olha o Habib's como tal, a gente tem desde a esfirra tradicional, mas começa a ter muitos combos, né? Então, não só isso, eu tenho a pizza. Então eu posso pedir uma pizza meia sabor 1 e meia sabor 2. Então você começa a ter uma série de variedades que de alguma maneira você acaba montando também. Muito legal. João, conta um pouco pra gente quais são os benefícios que as empresas já têm alcançado ou que elas podem alcançar ainda mais com a automação e a integração dos canais de venda para o varejista. Acho que um ponto importante é a taxa de conversão ela é muito maior. Quando a gente olha, por exemplo, os números, por exemplo, um outro cliente que a gente tem grande é Pernambucanas. Quando a gente olha a taxa de conversão, por exemplo, do chat commerce ou do conversational commerce da Pernambucanas comparado, por exemplo, à taxa de conversão que eles têm no e-commerce tradicional, a taxa é muito maior. Estamos falando de algo de torno de 3 a 4 vezes maior a taxa de conversão. Muitas vezes isso acontece porque a pessoa, claro, quando ela vai procurar o canal, ela de alguma maneira está decidida a fazer a compra. Então ela tem menos, talvez, variação. Por quê? Uma coisa é eu vou no Google, coloco que eu quero comprar um chinelo e aí aparece 5, 6 novas marcas. Nesse caso não, ela já entrou no número da Pernambucanas e acaba fazendo a procura do produto. O que a gente faz muito é criar uma vitrine digital. Então, por mais que você saiba que você quer comprar, por exemplo, na Pernambucanas, mas eu te mostro todas as opções. Nesse caso específico da Pernambucanas, inclusive, o que a gente faz é olhar o estoque da loja. Então, como eu quero comprar, eu vejo precisamente o que tem naquela loja. Então, eu não vou, de alguma maneira, fazer uma exposição para o cliente dizendo assim, ó, eu quero te vender tal chinelo da cor vermelha se eu não tenho um chinelo da cor vermelha naquele lugar. Então, de alguma maneira, eu acabo de uma maneira direcionando bem o que eu tenho de produto, disponibilidade e assim por diante. Então, acho que essa taxa de conversão maior é um ponto. O segundo ponto que é bem importante também, ele te ajuda de alguma maneira a ter um menor abandono de carrinho, então você consegue com isso até aumentar essa taxa de conversão. E você tem a opção de, muitas vezes, falar com o chatbot, falar com essa inteligência artificial, mas em qualquer momento você pode falar, não, agora eu quero falar com o vendedor. Então o vendedor, de alguma maneira, ele está lá para poder te atender também. Então a gente até pode definir algumas condições em que eu transfiro para o atendimento humano, ou eu posso também deixar à vontade do cliente. Eu quero agora falar com alguém. E aí o ponto bom também disso é que, de alguma maneira, eu estou fazendo o conversational commerce se a intersecção entre o físico, ou seja, as lojas, e o digital, que é o e-commerce. Então acho que se a gente pudesse resumir algo bem interessante sobre conversational commerce, ele vai ser o digital principal, mas vai ser essa intersecção entre esses dois mundos. Ô João, e as pessoas utilizam muito esse canal para fazer reclamações ou acham que é para isso ou não? Vocês têm enfrentado esse desafio? A gente tem, mas na verdade eu acho que esse é um outro ponto também interessante, porque de alguma maneira você consegue casar toda a jornada. Então, claro, você até pode dividir, vamos supor, a gente tem clientes hoje, o Habib's é um exemplo, que ele tem 2 números, ele tem tanto o número para reclamações, ou seja, o saque deles, quanto o número também para a parte de venda. Mas eu posso também, no mesmo número de venda, estar oferecendo também fazer toda essa parte de saque, e aí não só reclamações, mas sugestões e assim por diante. Então, de novo, você acaba aproximando mais a sua marca, a sua loja, do seu cliente final, dando todo o acesso. Tem um ponto também bem importante, você pode fazer o pós-venda também, né? Então, depois que eu faço toda essa venda por conversational commerce, eu posso mandar uma pesquisa de NPS pelo WhatsApp e com isso saber também como foi toda a minha experiência. Usando Pernambucanas como exemplo, hoje Pernambucanas são enviados 20 mil mensagens diárias só para poder fazer essa parte toda de avaliação e tudo isso. Então, com isso, o que você faz? Você começa a entender desde o cliente que foi na loja, o cliente que comprou no seu e-commerce, o cliente que comprou no seu conversational commerce, você consegue ver tudo isso e realmente entender o que está acontecendo. Gera muito dado, né? Porque o que eu achei bem curioso é que você falou, pode tanto ficar só na inteligência, né? Como pode ir para um atendimento, para um consultor. Recentemente eu tive algumas experiências e assim, toda a ferramenta
te dá essa ampla possibilidade, né? Que você falou que o WhatsApp, acho que no Brasil deve ser um case de sucesso mesmo, né? Sem dúvida. Mas acho que sempre... segundo maior país, só perde para a Índia hoje. Para a Índia, então, realmente um caso de sucesso quando você falou. É o Zap, tudo chama no Zap, né? Mas todas as ferramentas, ou não sei se é ferramenta ou se é modelo de negócio, as pessoas optam para ir também para o físico, né? Para o contato com o consultor, com o ser humano mesmo, ou depende, varia do tipo de serviço e produto, porque nem tudo, por mais que essa inteligência já seja adulta, né, já tenha crescido muito, vai ter pergunta ali que não vai dar match, vai ter pergunta que não vai conseguir responder e a pessoa vai desistir porque não se sentiu satisfeita com a resposta, né? Sem dúvida. Acho que assim, claro, isso vai ajudar até um trabalho muito forte nessa parte toda, é a curadoria, ou seja, você tem que sempre estar entendendo aonde foi esse ponto de inflexão de que não foi possível responder. E claro, tem pessoas que ainda querem ter o contato humano, né? Então, quando a gente trabalhou nessa rede de hortifruti, a gente mapeou as personas. E a gente percebia que tinha pessoas que estavam tristes por causa da pandemia, porque ela não podia ter o contato lá com o gerente, com a pessoa, com o seller, tudo isso. Então, o que a gente fez muito foi, de alguma maneira, casar esse canal, porque se eu sou sempre atendido pelo Pedro, eu quero continuar sendo atendido pelo Pedro. Então, por mais que eu vou fazer um atendimento digital, eu posso fazer com que eu garanta que você vai ser atendido pelo Pedro, que é o seu shopper preferido, que ele já sabe como você gosta do seu abacate, se é mais maduro ou menos maduro, se você gosta de uma carne tal ou tal. Então, essa personalização também é algo possível de ser feito e eu acho que também é uma coisa que as empresas acabam fazendo não tão bem e que deveriam explorar mais. Acho que uma coisa interessante, mas acho que explica um pouco como mudou tudo isso, quando surgiu a pandemia lá no dia 14 de março, tava todo mundo assim, deu ruim, todas as lojas fecharam, e agora o que eu faço? E aí quando a gente olha os nossos clientes, grande parte deles foi assim, não, eu fui numa loja lá da Oi, da Claro, da TIM ou da Vivo, comprei um monte de chip, dei na mão de todos os vendedores e falei assim, não, atende o cliente. Mas assim, sem treinamento, sem ferramenta, sem nada disso. Então, o que acontecia? E a gente acabou fazendo vários estudos até para poder, quando a gente foi abordar esses clientes. Muitas vezes você pedia um produto, a pessoa pegava o celular dela lá, assim, sem nenhum padrão de atendimento, sem uma forma de falar, erro de português e assim por diante. Ele ia lá na gôndola, tirava foto. Então você começava a fazer pergunta, tirava foto, então via uma foto torta, uma foto sem ângulo e fora os vários erros. O que a gente tem feito e trabalhado muito é para criar realmente uma padronização. Então, a gente, como está conectado ao e-commerce, a gente acaba trazendo o mesmo padrão de fotos, a mesma forma de descrição dos produtos, você consegue de alguma maneira garantir estoque e assim por diante. Então, eu acho que a gente teve um processo inicial que foi o que deu para fazer, acho que não tem nem como reclamar muito, porque ninguém imaginava uma pandemia que está quase acabando, né? Felizmente. E as pessoas tiveram que improvisar, mas eu acho que nesse ponto agora que todo mundo está fazendo é revisitando esse papel todo e realmente de alguma maneira profissionalizando um pouco mais esse atendimento. Perfeito. E vocês atuam no mercado nacional, certo? Hoje a gente atua no mercado nacional, a gente tem uma representante na Colômbia, que também faz para alguns clientes lá na Colômbia, mas hoje o nosso foco maior é o Brasil. E tem algum grande entrave para a implementação? Ou você acha que por conta da pandemia está todo mundo aberto, além de ter crescido muito a procura, né? Você vê algum entrave tecnológico ou cultural para implementar? Eu acho que como a forma do WhatsApp ele acaba sendo algo muito, muito trabalhado, as pessoas hoje, eu sempre brinco que eu uso minha mãe como referência. Ou seja, minha mãe manda o WhatsApp, hoje ela me pediu para eu pedir um táxi para ela. Ela não conseguiu usar o aplicativo, mas conseguiu usar o WhatsApp para me pedir o táxi. Então, eu acho que as pessoas já estão mais familiarizadas. Então, mesmo lugares mais remotos do Brasil, por mais que a internet ainda não é tão boa, você consegue usar o WhatsApp como ferramenta. Então, acho que esse é um ponto interessante que ajuda. Tem uma coisa também que eu acho que é interessante também dizer do Conversational Commerce. Esse é uma compra que você não precisa fazer tão concentrado. Então, você normalmente está no carro, está no ônibus, está em qualquer lugar, você está trocando mensagem, está mandando no WhatsApp. E não necessariamente você quer resolver aquilo naquele momento. Então, por exemplo, eu posso mandar para o vendedor, eu gostaria de comprar um tênis. Você manda a mensagem, vai fazer outra coisa, depois você volta, ele respondeu, legal, gostei desse. Manda. Então é uma forma também de você fazer uma compra, não necessariamente naquele ponto tão imediata, tão naquele instante, e você poder fazer enquanto você está fazendo outras coisas. Talvez, enquanto a gente está fazendo esse podcast, a gente pode continuar comprando, não precisa parar para poder estar respondendo as coisas. Não, legal é você falando disso. Eu me recordo de algumas interações que eu tive,
que eu só fui perceber que eu estava falando com um robô depois de muito tempo que eu já estava falando, assim. Então, acho que... Robô recebe elogio cantado o tempo todo. Exato, você precisa ver o quanto eles recebem. Exatamente. E aí eu tenho uma dúvida sobre implementação, João. A gente está chegando aí, né, no final do ano com a Black Friday. Como que funciona e qual a sua expectativa para a interação e integração do chat commerce na Black Friday esse ano? Como que funciona essa integração? A gente, na verdade, como a gente já está integrado com todos os e-commerces do mercado, os principais, então essa parte de integração, na verdade, a gente pega praticamente só a sua chave no e-commerce, conecta nisso e já acaba puxando as informações. Então fica muito simples de você colocar no ar o Conversational Commerce se você já tem um e-commerce. Além disso, no nosso caso, a gente está lançando uma solução chamada ClicksOne, que o ponto dela é trabalhar muito para o pequeno e médio. Então a ideia é que tanto o pequeno e médio que tem aquele WhatsApp Business já na ferramenta dele, que ele possa ter uma ampliação, porque hoje você já tem no WhatsApp Business o seu catálogo. Então você já tem como vender alguns produtos e tudo isso. O que a gente está fazendo é colocando mais variedades de catálogo, ao mesmo tempo dando essas opções agora de pagamento, como o Pix e o próprio cartão de crédito. E também a gente está pensando num outro negócio que não deixa de ser um conversational commerce, que é o médico, o dentista, o pet shop, que é poder fazer agendamento pelo WhatsApp ou pelo qualquer sistema de mensageria. Claro, a gente acaba falando do WhatsApp porque é o mais usado, mas a gente também faz RCS, Apple Business Chat e assim vai, mas o WhatsApp acaba sendo o mais forte. Então, qualquer pessoa vai poder de alguma maneira fazer o agendamento, seja para lavar o cachorro ou para ir no dentista, o que for, já fazer o agendamento direto pela mensageria e no final fazer o pagamento. Ou seja, você acaba de alguma maneira simplificando esse atendimento, garantindo que a pessoa depois vai estar indo atendendo e assim por diante. Ótimo. João, então para a gente encerrar, eu queria que você desse a tua dica de ouro aí para os estabelecimentos de pequeno e médio porte, visto o cenário que a gente vai entrar agora de final de ano com Black Friday e as datas, né, comemorativas de final de ano. Qual que é a tua dica de ouro aí em relação ao chat commerce? Eu acho que tem uma coisa que é bem interessante que as empresas deveriam buscar, seja ela independente, pequena, média e grande, é casar a ferramenta do Conversational Commerce com o Live Chat. Então, aquela história, o fato de você usar redes sociais para poder, de alguma maneira, promover o seu produto e, ao mesmo tempo, estar dando o canal direto, você acaba criando algo muito mais próximo. Por exemplo, você falou de Black Friday. O ano passado, a nossa solução de Conversational Commerce estava casado com umas lives do Rodrigo Faro, falando sobre os produtos, por exemplo, para pernambucanas. Então, com isso, toda vez que ele falava, elevava bastante o volume de vendas e assim por diante. Então, o que eu acho que acaba fazendo muito, e aí olhando desde falei um grande, ou seja, o Rodrigo Faro, mas a gente tem uma cliente pequena que tem bolsas, ela fez uma live de 6 horas no Instagram, vendeu todo o estoque só pelo WhatsApp. Ou seja, ela usou um meio como o Instagram para poder atrair o público dela, criar essa atração, e ao mesmo tempo depois continua vendendo pela ferramenta do WhatsApp. Então, eu acho que essas duas coisas, principalmente para um momento que é muito específico, que é a Black Friday, acaba dando muito mais volume, muito mais atração e resultado. É oportunidade para todo mundo ser omnichannel, né? Não tem mais escapatória, como você falou. Vocês estão lançando o produto para pequenos e médios, né? Todo mundo pode se profissionalizar. Sem dúvida. E aí, você acaba casando tudo junto, né? Bacana. João, muito obrigada. Assim, acho que foi engrandecedor esse bate-papo. Tem como contribuir aí com muita gente. E, cara, obrigada mesmo por estar aqui. Deixa, por gentileza, seus contatos. Claro, claro. E parabéns pela sua solução. Tua empresa, enfim, tem um futuro brilhante. Obrigado. Eu que agradeço primeiro a oportunidade. Acho que foi um prazer. Até achei que foi rápido. Eu queria até ter falado mais. Brincadeira. Vamos para a parte 2. Vamos para a parte 2. Mas a gente está com o site da Clicks novinho. A gente acabou de lançar até... Então, para quem quiser entender um pouco mais sobre as nossas soluções, www.clix.com.br. E vai ser um prazer poder estar apresentando não só essa solução do ClicksOne, mas também outras soluções e nossos cases também que foram trabalhados. Agradeço de novo bastante a oportunidade e estou à disposição. Grande abraço. Obrigada. Pessoal, obrigada pela companhia. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e acompanhem nossos conteúdos no podcast e no nosso Instagram, @DicPagamentos, porque nossa segunda temporada está apenas começando.